pessoal, eu sou Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Ranqueando do álbum Salher Sor da Shakira. Porque a Shakira vai fazer show, né, no Rio de Janeiro, eu ia falar sexta, sábado agora. E eu resolvi fazer 2 vídeos sobre ela aqui no canal. Sendo um deles esse ranqueando e o outro vai ser o conhecendo da Shakira, que eu até falei isso em algum vídeo aqui no canal, que ele ia sair no final de abril, né? Ele ia ser o conhecendo do mês de abril. Ele ainda vai ser o conhecendo do mês de abril, mas ele não vai sair amanhã, e sim no dia do show da Shakira. Ele vai sair dia 2 de maio. Mas ele vai ser o conhecendo do mês de abril. E no final de maio vai sair um outro conhecendo, que eu ainda tô decidindo, inclusive, qual que eu vou fazer o próximo. Eu ainda não tenho decidido ainda o próximo. Mas o da Shakira eu decidi fazer no dia do show dela, né, o conhecendo dela. E no caso... Inclusive, ainda bem que eu falei sobre isso. O Babi Joga, no caso, que deveria sair no dia 2, vai sair no dia 1º. E o Reagindo do especial de 20 anos de Hannah Montana, a parte 3, vai sair no domingo. Eu só fiz essa troca ali porque eu resolvi colocar o conhecendo da Shakira no dia do show dela. Então eu fiz essa troca aí com os vídeos que iam sair aqui no canal. E eu escolhi o Salher Sor pra fazer o ranqueado porque eu ia escolher o álbum mais... Eu ia fazer, né, na verdade, do álbum mais famoso da Shakira. Que agora inclusive, eu esqueci qual que era o mais famoso. Eu cheguei a procurar na internet, só que agora eu não lembro qual que era. Só que eu fui ver as músicas e eu percebi que eu não conhecia nenhuma música, literalmente. Porque eu gosto da Shakira desde que eu era criança, só que eu comecei a acompanhar a carreira da Shakira tem 1 ou 2 anos, mais ou menos, que eu comecei a acompanhar a carreira dela. Então tem várias músicas dela que eu não conheço. Tem muitas que eu conheço, mas tem várias que eu não conheço. E quando eu vi que o álbum mais famoso dela eu não conhecia quase nenhuma música, eu resolvi procurar outro álbum dela pra fazer um ranqueando. E aí eu vi as músicas do Salher Sor, e aí eu percebi que esse álbum literalmente foi o álbum que eu fez eu conhecer a Shakira. Porque tem muitas das músicas aqui eu cresci ouvindo, porque eu acho que eu tinha o CD desse álbum. Eu acho, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que eu tinha. Porque quando eu era criança era muito comum eu ouvir uma música e descobrir que ela era de um álbum e pedir para meus pais comprarem o CD só por causa de uma música, literalmente. Inclusive, eu tenho literalmente um álbum da Adele por causa da Adele, não sei como se pronuncia, por causa de uma música, literalmente. Então eu acho que eu fiz a mesma coisa com a Shakira. Então tem 4 músicas aqui, que inclusive é o meu top 4, que eu cresci ouvindo. As outras músicas eu acho que eu não escutei tanto. Tanto que quando eu fui fazer o ranqueando foi a primeira vez que eu escutei essas músicas. Mas as 4 primeiras eu cresci ouvindo, então por causa disso que eu resolvi fazer um ranqueando do Salher Sor e não do álbum mais famoso da Shakira. Porque eu não conhecia as músicas do álbum mais famoso dela e porque também eu cresci ouvindo o Salher Sor e também foi onde eu conheci a carreira da Shakira. Então por isso que eu resolvi fazer esse álbum. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de álbuns de famosos que vocês querem que eu faça aqui no ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também deixa aqui nos comentários o ranqueando de vocês desse álbum da Shakira. Então, vamos começar. Mas antes de começar, eu tenho outro aviso que eu lembrei. Hoje, né, no dia que esse vídeo está saindo, a Madonna vai lançar a música com a Sabrina Carpenter, que agora eu esqueci o nome da música. Eu não sei se quando esse vídeo sair ela já vai ter lançado ou ela ainda vai lançar. Eu acho que ela já vai ter lançado essa música nova dela com a Madonna. E eu falei, né, no vídeo de segunda que eu vou fazer reagindo aqui no canal e que ia sair essa semana. Né, que ia sair entre o dia 29 e o dia 30. Ele vai sair amanhã, só que eu descobri também que além da Madonna lançar a música, a Freya Sky, que é uma cantora que eu gosto muito, vai lançar a versão ao vivo da música dela, Maybe Tomorrow, né? Que eu até falei isso quando eu reagi a música Golden Boy, né? A versão ao vivo de Golden Boy. Que a próxima seria Maybe Tomorrow, inclusive eu acertei.
E ela também vai lançar hoje. Eu não sei se quando esse vídeo sair ela já vai ter lançado ou não, mas eu sei que ela também vai lançar hoje. Então, amanhã vão sair 2 vídeos aqui no canal. O reagindo da nova música da Madonna e o reagindo da versão ao vivo de Maybe Tomorrow, da Freya. Eu só não sei qual dos dois vai sair primeiro, mas um deles vai sair 4h30 e o outro 7h30 da noite. Eu só não sei qual dos dois vai sair primeiro, mas eles vão sair nesses horários. Eu só tive que acrescentar um dos vídeos aí porque eu não sabia que a Madonna... Eu descobri no início da semana que a Madonna iria lançar música essa semana. Então eu tive que acrescentar o da Madonna essa semana. Então amanhã vão sair 2 vídeos. Um 5h30. Um 4h30 e outro 7h30. Então, agora vamos começar com o ranqueando. No caso, gente, esse álbum da Shakira tem 16 músicas, mas nesse vídeo eu vou ranquear 15, porque tem uma música desse álbum, que é a música Louca, que ela tem 3 versões, que é uma versão, se eu não me engano, em inglês, uma versão em espanhol e a versão remix da versão em inglês. E eu tirei essa versão remix da versão em inglês, eu só vou ranquear as outras 2. Inclusive, ela não é a única, a música Louca não é a única música que tem 2 versões nesse álbum. Tem mais 2 músicas, mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Então, no lugar de ranquear as 16 músicas, eu vou ranquear 15. Então, vamos começar. Em 15º lugar, como eu falei, tinha muita música, tem várias músicas desse álbum que eu já conhecia e tem várias que eu não conhecia. Essa música, inclusive, eu não conhecia antes de fazer esse ranqueando. E foi a primeira vez, quando eu ouvi as músicas pra fazer o ranking dela, foi a primeira vez que eu ouvi e eu não gostei dessa música, por isso que ela ficou no meu último lugar. Que no caso, em 15º lugar, tá a música Gordita, que é um Fiat com Residente Calle 13, eu acho que é assim que se fala 13 em espanhol, se eu não me engano. Que eu ouvi essa música e eu não gostei dela. Foi a primeira vez que eu ouvi ela e eu não gostei dela, por isso que ela ficou no meu último lugar. Inclusive, ela foi a única do álbum todo que eu não gostei. Foi literalmente a única que eu não gostei. Por isso que ela ficou no meu último lugar. Em 14º, tá uma música que eu cheguei a colocar, acho que em 11º ou 19º. 19º. Ou 10º lugar ou 9º lugar. Acho que foi em 10º lugar que eu cheguei a colocar. Porque ela é uma música mais lenta, mas eu adorei essa música. Mas eu tive que abaixar ela por causa de outras músicas que eu gostei mais. Que no caso, em 14º, a música Antes de las 6. Eu gostei muito dessa música. Ela é uma das mais lentas do álbum. Que esse álbum acho que tem umas 2 ou 3 músicas mais lentas. Se eu não me engano. Inclusive a próxima também é uma das mais lentas. Mas eu gostei muito dela, mas eu tive que abaixar ela por causa de outras músicas. Mas eu amei essa música. Como eu falei, eu cheguei a colocar ela em 10º lugar. Acho que foi em 19º lugar. Só que por causa das outras músicas que eu fui ouvindo a partir do resto do álbum, eu percebi que eu gosto mais de outras do que dela, por isso que ela tá no meu 14º. Mas eu adorei essa música, apesar de ela ser mais lenta. Em 13º, como eu falei, assim como a Antes dela 6, essa música também é mais lenta, mas eu gostei muito dela, inclusive é uma das músicas mais bonitas que eu achei da Shakira, desse álbum, pelo menos. É uma das mais bonitas que eu achei. Só que eu tive que abaixar ela por causa de outras músicas, porque ela também é mais lenta. Então, ao mesmo tempo que eu amei ela, eu achei a música muito bonita, inclusive, também. Mas eu gostei mais de outras músicas do que ela, por causa disso que eu abaixei ela pra 13º, que no caso, o meu 13º é a música Lo Que Más. Eu amei essa música, eu achei essa música muito bonita. Mas eu tive que abaixar ela por causa de outras músicas. Inclusive, eu até fiquei meio na dúvida qual das duas eu tinha gostado mais, né? Entre ela e Antes dela 6. Mas eu percebi que eu gostei mais de Lo Que Más. E ela é mais lenta, mas ela é um pouquinho mais agitada do que a Antes dela 6, se eu não me engano. E eu amei essa música, eu achei a música bonita, mas por causa de outras músicas eu tive que abaixar ela. Por isso que ela ficou no meu 13º. Porque, se eu não me engano, ela chegou a ficar no meu 8º lugar. Só que por causa das outras músicas que eu fui ouvindo, ela só foi descendo até chegar no 13º. Mas eu amei essa música. Em 12º lugar, no caso, gente, eu percebi uma coisa com esse álbum. Que a maioria, as músicas desse álbum, ou elas são todas são em espanhol, ou em inglês, ou as duas juntas, ou as duas línguas juntas. Né? Porque tem músicas em inglês, que são só em inglês, tem músicas só em espanhol, que no caso as 3 que eu falei já são só em espanhol, e tem músicas que são misturadas as duas línguas, tanto em inglês quanto em espanhol. No caso da minha 12ª, ela é totalmente em inglês, que no caso do meu 12º lugar é a música Island. E quando eu ouvi, eu gostei muito dessa música.
Eu nunca tinha escutado ela, inclusive, mas eu fiquei muito na dúvida entre ela e Lo que Más pra ver qual que eu gostava mais. Mas por ela ser um pouquinho mais agitada do que a Lo que Más e a Antes de las 6, eu acabei gostando mais dela do que das outras duas, por isso que ela tá acima delas. Mas pra mim ela não supera o meu top 11, por isso que ela tá em 12º lugar. Eu falei em 11º. Em 11º lugar, como eu falei, tem 3 músicas aqui desse vídeo que tem 2 versões desse álbum. E uma delas é a que eu vou falar agora, que no caso é a música Waka Waka. Ela tem 2 versões, que é a versão em espanhol e a versão em inglês. E eu resolvi separar as duas porque tem uma que eu sempre gostei mais do que a outra. Que no caso, inclusive, uma delas tá no meu 12º lugar. Que no caso, 11º, né? 12º. Que no caso, o meu 12º lugar é a música Waka Waka Esto es África K-Mix. Que aqui ela não é a música original, se eu não me engano. Ela é tipo um remix da versão original. E eu sempre gostei mais da versão em inglês do que a versão em espanhol. Porque, na verdade, eu acho que eu cresci ouvindo a versão em inglês da Waka Waka. Porque é a Waka Waka como é que é? Tá escrito aqui. This Time for Africa. Que ela tá lá pra cima, inclusive, a outra versão. E essa versão em espanhol eu descobri bem depois. Porque essa música da Waka Waka foi a primeira música que eu ouvi da Shakira na minha vida. Literalmente foi o que fez eu gostar da Shakira, foi essa música. Porque foi, acho que bem na época da Copa, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi bem na época da Copa, não foi? Porque acho que a Shakira fez 2 músicas pra Copa já, que foi essa e a La La La, que é de 2014. Essa outra eu acho que também é pra Copa, eu acho. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é. Porque esse álbum da Shakira é de 2010, inclusive. Eu fui descobrir que ele é de 2010, eu tô chocada que eu tinha só 7 anos quando esse álbum lançou. E eu cresci ouvindo a versão em inglês e bem anos depois, quando eu já era adolescente, que eu fui descobrir a versão em espanhol. E eu sempre gostei mais da versão em inglês. Por isso que eu decidi colocar o Waka Waka Esto es África mais pra baixo. E eu queria ter colocado ela subindo um pouquinho mais, mas por causa de outras músicas que eu comecei a gostar muito desse álbum, eu acabei descendo ela pra 12º. Mas eu amo Waka Waka, eu só prefiro a versão em inglês. Por isso que a versão em espanhol tá no meu 11º lugar. E no caso, como eu falei, tem 3 músicas desse álbum que tem 2 versões, né? No caso, eu acabei não falando isso, mas é uma versão em inglês e uma versão em espanhol dessas músicas. E o meu top 9, 10 e 11 são literalmente essas 3 músicas. O meu top 11 é a Waka Waka. E o meu top 9. E o meu top 10 é a música Louca, que é um feat com Erkata. Que essa música ela tem 2 versões, né? A versão em inglês e a versão em espanhol. Essa versão é a versão em espanhol. Que assim como o Waka Waka, eu também cresci ouvindo a versão em inglês. E eu só fui descobrir a versão em espanhol muito tempo depois. Eu gosto muito da versão em espanhol, só que eu prefiro a versão em inglês. Por isso que ela ficou no meu 10º lugar. Porque eu escuto bem mais a versão em inglês do que a versão em espanhol. Porque eu literalmente cresci ouvindo a versão em inglês. Mas eu amo essa música. Como eu falei, assim como o Waka Waka, eu também queria ter subido um pouquinho mais, mas por causa de outras músicas eu tive que abaixar ela. Inclusive, essas 3 músicas que eu vou falar, porque ela tá em 9º também, eu vou falar, elas fazem parte do meu top 3. No meu top 5, na verdade. Mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Mas são as versões em inglês que fazem parte do meu top 5, porque eu cresci ouvindo elas. E no caso, o meu 9º lugar é a música Rabiosa, que também é o feat com Erkata, que também é a versão em espanhol. Essas 3 músicas, né, Rabiosa, Louca e Waka Waka, sempre foram músicas que eu amava quando era criança. Da Shakira eram as minhas favoritas, principalmente o Waka Waka. Acho que a Waka Waka era a minha favorita quando eu era criança, inclusive. Mas eu sempre ouvi mais a versão em inglês, então por causa disso que eu decidi colocar essas 3 músicas nas posições 9, 10 e 11. Que hoje em dia também eu enjoei um pouquinho de Waka Waka, por isso que ela tá acima, abaixo de Rabiosa e de Louca. Mas eu amo essas 3 músicas, mas eu prefiro a versão em inglês, por isso que essas 3 músicas estão em 9º, 10º e 11º lugar, porque elas não superam o meu top 8, do meu top 8 pra cima. Mas eu amo essas músicas, mas eu prefiro as versões em inglês, porque eu cresci eu cresci ouvindo a versão em inglês. Inclusive, acho que dessas 3, a única que eu nunca vi o clipe era a Rabiosa.
Literalmente, porque eu já vi o clipe de Louca e eu já vi o clipe de Waka Waka. Eu nunca vi o clipe de Rabiosa até hoje. Eu só não sei qual das duas que virou single, se foi a versão em inglês ou a versão em espanhol. Eu acho que foi a versão em inglês. A Louca eu sei que foi a versão em espanhol, que virou single desse álbum, se eu não me engano. A Waka Waka é a versão em inglês, se eu não me engano, mas acho que também tem o clipe da versão em espanhol. Mas eu já vi a versão em inglês. É o mesmo clipe, só muda a música, eu acho, na verdade. Eu acho, pelo menos. Mas eu amo essas três músicas, mas pra mim elas não superam o meu top 8º, por isso que elas estão em nono, 18º e 11º lugar. Em 8º lugar tá literalmente a música que dá nome ao álbum, que é a música Saler Song. Que, quando eu ouvi ela pela primeira vez, quando ela começou eu não reconheci. Mas quando ela chegou no refrão, eu acho que eu já tinha escutado essa música antes de fazer o ranking desse álbum. Não sei aonde, não sei se é algum programa que a Shakira foi aqui no Brasil e ela cantou essa música e eu ouvi, ou eu ouvi em algum lugar na internet, mas eu já tinha escutado essa música porque eu reconheci o refrão. E ela é uma música também que, assim como Lo que más e Antes de las 6, ela é um pouquinho mais lenta do que as outras do álbum, só que ela começa lenta e ela... No refrão ela vai animando mais. E eu amei essa música, eu gostei muito dela. Como eu falei, eu já tinha escutado, eu já reconheci ela pelo refrão, porque eu já tinha escutado ela em algum lugar. E eu adorei essa música, mas pra mim ela não supera o meu top 6, o meu top 7, por isso que ela tá no meu 8º lugar. Inclusive, se ela tivesse porque ela começa bem lenta. Se ela tivesse continuado do jeito que ela começou, eu acho que ela não estaria no meu top 10, ela estaria lá nas últimas posições, em 15º no máximo, porque eu não iria gostar muito dela. Mas com o passar da música que ela começa a se animar mais ali no refrão, eu gostei muito dessa música, mas pra mim ela não supera o meu top 8, o meu top 8, por isso que ela tá, não, meu top 7, por isso que ela tá no meu 8º lugar. Em 7º lugar, assim como Island, Lo que más, Antes de las 6 e Gordita, que são músicas que eu nunca tinha escutado da Shakira, essa música eu também nunca tinha escutado e eu amei ela desde a primeira vez que eu ouvi ela pra fazer o ranqueando. E com certeza eu vou viciar muito nela. Mas pra mim ela não supera o meu top 6, por isso que ela tá em 7º lugar, que no caso o meu 7º lugar é a música Devoção. Eu amei essa música. Como eu falei, a maioria das músicas desse álbum ou é em espanhol, ou é em inglês, ou é uma mistura das duas. No caso, dessa é em espanhol. Acho que a maioria, na verdade, é em espanhol. Uma outra que é em inglês, uma outra que é em espanhol e inglês junto. Mas a maioria é em espanhol. E eu amei Devoção. Na verdade, o meu top 5, 6 e 7, eu nunca tinha escutado essas três músicas. Na verdade, acho que meu top 6 eu já tinha escutado, mas eu já falo mais sobre isso. Mas as outras duas não. E eu tenho certeza que eu vou viciar nessas três músicas, porque eu amei elas. Elas só não superam o meu top 4. Que no caso, o meu top 6, eu acho que eu já escutei em alguma coisa da Shakira também. Não sei se é alguma apresentação dela ou, sei lá, alguma vez eu vi algum vídeo que tinha essa música. Mas eu acho que eu já ouvi um pedaço dela, que no caso, o meu 6º lugar é a música Mariposa. Eu amei essa música. E, inclusive, eu fiquei me dando entre ela e Devoção pra ver qual que era o meu 6º lugar. Mas eu percebi que eu gostei mais de Mariposa do que Devoção, mas eu amei essas duas músicas. Na verdade, eu amei as três, né? Porque no caso, eu já vou falar até o meu 5º lugar, que eu já falo das três juntas. Que o meu 5º lugar é a música Tu Boca, que eu acho que eu nunca tinha escutado. Eu ia falar, eu acho que eu também já tinha escutado, mas acho que a única que eu não tinha escutado dessas três, que eu já tinha escutado uma parte, era Mariposa. E eu amei essas três músicas. Eu nunca tinha escutado elas inteiras, pelo menos Mariposa, eu acho que eu nunca tinha escutado ela inteira. As outras três as outras duas não, eu nunca tinha escutado. E eu amei as três, inclusive, eu fiquei muito na dúvida qual das três eu gostei mais, mas eu percebi que eu gostei mais de Tu Boca do que das outras duas. Tanto que Tu Boca tá no meu 5º lugar. E eu tenho certeza que eu vou viciar nessas três músicas agora. Porque eu com certeza vou ficar ouvindo muito mais da Shakira. Porque, como eu falei, eu comecei a acompanhar a Shakira tem 1 ano a 2 anos, mais ou menos. Mas eu não escuto direto a Shakira. E eu tô querendo começar a escutar mais músicas dela. E eu acho que essa música vai ser uma das músicas... Essas três músicas eu com certeza vou viciar muito, porque eu amei as três. Mas pra mim ela não supera meus top 4, porque o meu top 4 eu literalmente cresci ouvindo. Eu ia falar assistindo. Eu cresci ouvindo, por isso que elas estão no meu 5º, 6º e 7º lugar. O meu 4º lugar, se eu tivesse...
É que na época que eu era criança eu não sabia nem que era ranqueando. Mas se eu tivesse feito meu ranqueando naquela época, essa música estaria em meu primeiro lugar. Porque eu amava essa música quando eu era criança. Literalmente eu amava essa música da Shakira quando eu era criança. E foi uma das primeiras que eu ouvi, se não a primeira que eu ouvi dela. Hoje em dia eu dei uma enjoada dela. Na verdade eu dei uma enjoada e atualmente eu tô voltando a gostar mais dela. Que no caso, o meu quarto lugar é Waka Waka This Time for Africa K-Mix. Que como eu falei, assim como a outra Waka Waka, as duas não tem a versão original desse álbum, tá? A versão remix. E eu amo Waka Waka da Shakira. E quando eu era criança, era a minha música favorita da Shakira. Inclusive, eu sabia dançar a coreografia daquela música. Hoje em dia eu desaprendi, mas na época que eu era criança, eu sabia dançar aquela música. Eu amava. Ela estaria no meu primeiro lugar se eu tivesse feito um ranqueando naquela época, quando eu era criança. Só que com o passar dos anos, eu ouvi tanto essa música que hoje em dia eu não aguento mais ouvir essa música. Na verdade, assim, atualmente eu tô até voltando a gostar mais dela. Mas teve uma época aí que eu não aguentava mais ouvir ela. De tanto que eu ouvi. Mas hoje em dia eu gosto muito, mas pra mim ela não supera o meu top 3, porque hoje em dia eu dei uma enjoadinha de Waka Waka. Por isso que ela tá no meu quarto lugar, mas eu amo essa música. Em terceiro lugar, tá uma música que, no caso, como eu falei, essa daqui é a versão em inglês, né? Waka Waka é a versão em inglês, e essa daqui também é a versão em inglês dessa música, que no caso, meu terceiro lugar é a música Rabiosa, que é um feat com Pitbull. Eu acho que é assim que se fala o nome desse cantor. Que eu cresci ouvindo Rabiosa também. Eu acho que ela eu escutava menos do que as... Porque assim, meu top 4, as 4 eu escutei muito na minha infância. Eu cresci ouvindo essas 4 músicas. Mas eu acho que Rabiosa é a que eu menos escutava das 4. Literalmente. Acho que eu, inclusive, ela não estaria no meu top... Ela estaria no meu top 4 se eu tivesse feito ranqueando naquela época, quando eu era criança. Mas eu amo essa música e hoje em dia eu viciei nela um tempo atrás. Eu viciei ao ponto de ouvir direto e eu amo essa música, inclusive acho que ela é a única que eu nunca vi o clipe. Esse é o meu primeiro lugar, inclusive, porque eu acho que o meu primeiro lugar também virou single, se eu não me engano. Acho que ele ganhou um videoclipe também. Eu nunca vi o clipe de nenhuma das duas, mas eu acho que eu vi um pouco do clipe de Rabiosa, inclusive, na verdade. Mas eu amo essa música e eu cresci ouvindo a versão em inglês. A versão em espanhol eu quase não ouvi. Na verdade, eu fui descobrir recentemente, inclusive, que tem uma versão em espanhol. Eu nem sabia antes. Mas pra mim, ela não supera o meu top 1 e 2, por isso que ela tá no meu terceiro lugar. Mas eu amo Rabiosa. Em segundo lugar, tá uma música que eu amo desde que eu era criança. Eu cheguei a enjoar um pouquinho dela, mas hoje em dia eu amo muito essa música. É uma das minhas favoritas da Shakira no geral, inclusive. Que no caso, meu segundo lugar é a música Louca, que é um feat com Dizzy Rascal, não sei se assim se pronuncia, que, como eu falei, assim como Waka Waka e Rabiosa, é a versão em inglês, que eu cresci ouvindo, acho que desde que eu era criança eu amo essa música, assim como Waka Waka, acho que Louca sempre foi uma das minhas favoritas também. Eu amava essa música quando eu era criança. Essa eu não sabia dançar, não. Waka Waka eu sabia dançar coreografia, mas Louca eu não sabia. Mas eu lembro que eu ouvia muito quando eu era criança. E até hoje eu gosto muito de Louca. Tanto que hoje em dia eu acho que ela é uma das minhas favoritas no geral da Shakira. De toda a carreira da Shakira. Eu amo a música Louca. Waka Waka eu gosto, mas não tanto quanto eu gostava mais quando eu era criança, né? Hoje em dia eu não gosto mais tanto quanto eu gostava naquela época. Mas Louca, acho que desde aquela época eu sempre gostei. Teve uma época aí que eu enjoei dela, mas hoje em dia eu amo essa música. E pra mim, ela é uma das minhas favoritas. Eu quase coloquei ela em meu primeiro lugar, até eu lembrar da música do primeiro lugar. Por isso que ela desceu pro segundo lugar. Mas eu amo Louca, mas pra mim ela não supera o primeiro lugar. Por isso que ela tá em segundo lugar. E no caso, o meu primeiro lugar é a música Addicted to You. Eu não sei se assim se pronuncia. Que eu lembro que quando eu era criança eu amava essa música. Eu ouvia muito ela quando eu era criança. Porque como eu falei, eu acho que eu fiz a minha mãe e meu pai comprarem um CD da Shakira por causa de Waka Waka, provavelmente. Eu não lembro por que eu fiz eles comprar esse álbum, mas eu acho que eu fiz eles comprar por causa dessa música e eu ficava ouvindo ela direto no CD. Né? Ela e essas 4 músicas, né? A Louca, Addicted to You e a Rabiosa. Eu ouvia essas, porque na minha época, quando eu era criança, não existia Spotify. Mal tinha YouTube, se bobear. Acho que quando esse álbum lançou, provavelmente já tinha o YouTube, mas eu não sabia mexer no YouTube ainda. Então eu literalmente, pra ouvir as músicas, eu literalmente comprava
os álbuns e ficava ouvindo em casa. Não é à toa que eu tenho um álbum da Adele até hoje por causa de um álbum, por causa de uma música. Mas eu da Shakira, eu acho que eu fiz isso também e eu ficava ouvindo muito essas músicas, essas 4 músicas. As outras eu acho que eu não escutava tanto, mas essas 4 eu escutava direto. Eu pulava pra ouvir essas 4 músicas. Eu acho, pelo menos, elas. Porque eu acho que elas não são uma seguida da outra, né, no álbum, se eu não me engano. E eu pulava pra ouvir elas, porque eu era viciada nessas músicas. E acho que quando eu era criança, a Addict to You talvez estaria no meu top 3. Mas atualmente é uma das músicas que eu mais gosto da Shakira também, desse álbum, pelo menos. Pra mim, ela supera, né, a música Louca desse álbum. Mas eu amo tanto ela quanto Louca. Inclusive, eu fiquei muito na dúvida entre ela e Louca pra ver o meu primeiro lugar. Só que eu percebi, ouvindo as 2 músicas, eu percebi que eu gosto mais de Addict to You do que de Louca. Mas Louca é uma das músicas que eu mais gosto, Addict to You também. Acho que essas 2 são as 2 músicas que eu mais gosto da Shakira. Das músicas antigas dela são as 2 que eu mais gosto. Ou uma das músicas que eu mais gosto. 2 das músicas que eu mais gosto. Mas eu amo essas 2 músicas. Mas, pra mim, ouvindo as músicas, eu percebi que hoje em dia eu gosto mais de Addict to You do que das outras 3 músicas. Por isso que ela tá até acima. Mas quando eu era criança, eu acho que meu ranking seria, o meu top 4 pelo menos, seria Waka Waka, Louca, Rabiosa e Addict to You e Rabiosa. Porque a Rabiosa era a que eu menos escutava das 4. Acho que seria assim, mas atualmente Addict to You é uma das músicas que eu amo. Inclusive, eu ouvia muito um tempinho atrás. Inclusive, eu ia pra faculdade e ouvia ela, inclusive. Literalmente, eu fazia isso. Eu indo pra faculdade, eu escutava ela. Porque eu voltei a ouvir as músicas da Shakira, né? Porque fazia um tempinho quando eu não escutava. Quando eu resolvi começar a acompanhar a carreira da Shakira, eu voltei a ouvir as músicas dela antiga. E aí eu ouvi essa música e eu viciei nela. E eu amo essa música. Essa e Louca, acho que são 2 das que eu mais amo da Shakira. Pelo menos das antigas. E eu acho que só bem pessoal, meu ranking dele ficou assim. Eu vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de famosos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.